Então, esse visual, ele tá em Apocalipse, igual eu falei pra vocês, né? Apocalipse 3, 20 ao 22, ele, né? Mas ele antecede, muitos usam esse eis que bato a porta, né? Eis que bato a porta, muitos usam pra, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Eles usam para evangelizar, falando que Jesus está batendo a porta, convidando a aceitar Jesus, não é verdade? Em Apocalipse 3, ela vai falar assim, ó, do 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Aí fala assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo ao meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, o 20 ao 21, o 22, ele está falando sobre isso. Aí, nós vamos anteceder o que ele está falando. Ele está falando para a igreja de Laodiceia, não é verdade? Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Então, essa palavra não é para novos convertidos. Essa palavra é para os crentes. É para nós, igreja já. Entendeu? Então, quando nós formos pregar essa palavra, a gente vai utilizar ela para falar com a igreja mesmo do Senhor Jesus. Tá bom? Então, você pode explicar, anteceder, que ela é uma passagem, né? Essa é daí de Apocalipse, que Jesus está repreendendo a igreja de Laodiceia. Por que ele está repreendendo? Porque ela era uma igreja morna, né? E ele diz lá no Apocalipse também, na igreja de Laodiceia, que ele há de vomitar ela da boca dele, por ela ser morna. E o que esse texto vai remeter para nós hoje? Porque a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja exemplar em termos de doutrina, tá? Lá não tinha escândalos, lá não tinha falsos profetas, lá não tinha promiscuidade, era uma igreja reta, certa, tá? Mas morna, tá? Era uma igreja que ela se achava autossuficiente. Então, é uma igreja que ela praticamente, ela deixou que a cidade envolvesse ela, e não ela envolvesse a cidade, não é? Ela levasse para a cidade, ela se moldou com o que a cidade tinha, porque lá em Laodiceia, conta-se lá em Laodiceia que ela era muito rica, né? Por conta de ouro, tinha empresas têxteis, tinha também um medicamento para os olhos, que era um remédio, assim, ótimo para os olhos, que eles tinham, né, descoberto, era de Laodiceia, e ele tinha umas águas termais também, que era morna. Por que ela era morna? Porque de 3 cidades que vinha, uma vinha gelada, que eu esqueci a cidade agora, mas vinha gelada, acho que era de Colossos, vinha gelada, e da outra vinha quente, e ali encontrava, ficava morna. E quem bebia água morna? Nenhum viajante, porque eles tinham vontade de vomitar quando bebia água morna. Então, por isso que ele diz, antes fosse fria ou quente, porque morna hei de vomitar-te da minha boca. O Senhor Jesus está repreendendo a igreja. Ele está nos repreendendo. Ele diz assim que antes o ouro dele refina, não é como o ouro que eles tinham lá, que era para o comércio, né? Para a parte material, e sim buscasse o ouro dele que refinava, né? Um ouro que purificava, que traria pureza. E aí também ele disse que antes ele buscasse também as vestes dele, que são vestes brancas da santidade, não aquelas vestes de linhos caros que eles fabricavam lá. Então eles estavam contando que a igreja, ela se moldou ao mundo. Ela estava se moldando, ela não estava levando a palavra. Ela era irrepreensível na doutrina, mas ela era uma igreja morna, ela não aceitava Jesus. Jesus ficava para o lado de fora da igreja, de uma tal maneira que ele teve que dizer a Laodiceia: eis que estou à porta e bato, e se tu abrires a porta para mim,
eu entrarei e cearei em tua casa. Quem somos nós para receber Jesus na nossa casa? Mas Ele está se convidando de cear na nossa casa. E a igreja de Laodiceia, ela não aceita, ela tinha doutrina, mas ela não tinha o fervor. Ela não tinha o fogo do Espírito Santo. Então Ele está dizendo assim que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente está sendo igreja, mas nós não estamos com Jesus. Nós não estamos recebendo Jesus, nós estamos deixando Jesus do lado de fora. Às vezes nós deixamos Jesus entrar em alguns departamentos da nossa vida, mas alguns nós não deixamos, porque nós não queremos ser moldados e mudados por Ele. E Ele bate a porta do nosso coração. Ei, eu que estou à porta e bato. Se você me deixar entrar, eu cearei contigo. Eu estarei contigo. O que é o cear? É a intimidade com Deus. É uma vida de oração, uma vida de estar com Cristo. Ele está falando. Eu cearei contigo, eu estarei... Olha, estou arrepiando. Eu estarei contigo. Então, Jesus está fazendo um alerta a nós, igreja, nós crentes, não é para aqueles que estão chegando. Que nós devemos receber, não deixar ele do lado de fora, não. Ele diz também que tem muitas igrejas que tem tudo, tem louvor, tem palavra, tem tudo, mas não tem o fogo do Espírito Santo, não tem o agir de Deus. Cristo está ficando do lado de fora, porque está sendo moldada pelo mundo a igreja. E nós como igreja também. E ele diz que ele venceu, e aquele que vencer, sentará com ele no trono, assim como ele venceu. Ele veio, ele morreu, ele sangrou por nós. Ele venceu por nós e está sentado lá com o Pai. E se nós vencermos todos essas partes carnais da nossa vida, da nossa alma, se nós vencermos tudo isso, nós herdaremos e sentaremos do lado do trono. Mas para isso, para trilhar esse caminho, para andar nessas ruas de ouro e chegar lá no céu, para sentar com Ele nesse trono da graça, nós devemos nos moldar, nós devemos nos santificar, nos purificar, nós devemos estar em comunhão, intimidade, vida de oração e viver a vida de Cristo. E é isso que ele fala em Apocalipse para nossas vidas. E quando nós formos falar de Apocalipse, nós devemos enfatizar que Jesus está batendo a nossa porta. Só que será que nós estamos ouvindo? No 22 ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele estava alinhado com o Espírito Santo. Tudo que Jesus deixou aqui para João, lá na ilha de Patmos, que é tudo plano de Deus. João precisou estar em Patmos, sozinho, para Jesus falar com ele, mostrar para ele as igrejas, o que tinha que ser feito, o que tinha que ser falado. É tudo plano dele, e é tudo alinhado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para nos conduzir. Nós temos que estar buscando Ele, o Consolador. Nós temos que estar buscando Ele, que nos direciona, que está conosco. Para quê? Para que nós venhamos a andar nessas ruas de ouro, porque não é fácil ganhar o céu. E Jesus está lá, intercedendo, como diz a tia, está lá esperando a gente para ir ganhar este céu, para sentar ao lado do trono. Ele nos fez uma promessa. Mesmo morno, ele fez uma promessa a Laodiceia, que se eles ouvissem a voz, eis que bato. Ele não entra. Jesus tem a chave, ele pode entrar em qualquer lugar, ele tem todas as chaves, mas ele não entra, ele bate a porta nossa. E às vezes nós não deixamos entrar por medo dele ver algumas coisas, algumas imperfeições que nós fazemos, mas ele conhece todas as nossas imperfeições. Ele nos conhece e conhece os nossos corações. E às vezes nós não deixamos ele entrar com medo dele modificar aquilo que a gente acha, tá bom já, tá bom assim, não precisa ser mudado.
Mas ele diz, eu estou batendo a porta, precisa ser mudado. Porque eu preciso cear contigo. Mas para mim cear contigo, você tem que estar com intimidade, tem que estar em uma vida com Cristo, uma vida de mudanças. Laodiceia precisava de ser mudada, precisava de mudança, e ele advertiu, ele repreendeu Laodiceia. Laodiceia não ouviu. Hoje nós não ouvimos nada sobre Laodiceia. Laodiceia foi esquecida, porque não ouviu a voz do Senhor Jesus, não ouviu a repreensão, e ele vem nos repreender. E por que ele nos repreende? Porque como um pai ama seu filho e repreende, quer que ande no caminho certo, e quer que vá na direção certa, que ganhe o melhor, que é o céu, o trono da graça, estar com ele. Ele vem nos repreender também, através da tua palavra. E nós devemos usar esse recurso para ensinar as crianças que nós devemos ter intimidade com Deus. Nós devemos ter preparados para cear com Deus, para Ele vir cear conosco. Abrir o nosso coração para que Deus entre e esteja na direção do nosso coração, e não só algumas áreas, algumas coisinhas que o Senhor Jesus é permitido, não, é todo Ele. Para que Ele venha fazer a mudança que Laodiceia não quis. Laodiceia era autossuficiente, ela não queria se moldar, ela era moldada, ela se achava. Tanto que diz que lá, quando teve um grande terremoto, a única cidade ali que Roma quis ajudar, ela não aceitou ajuda. Por quê? Porque ela se achava autossuficiente, ela se achava que poderia se restaurar sozinha, como se restaurou. E às vezes nós achamos também que nós somos já autossuficientes, nós conhecemos já o suficiente da palavra. Nós podemos fazer isso ou aquilo, porque nós conhecedoras da palavra. E nós não deixamos, não abrimos a porta totalmente para o Senhor entrar. E Ele fica lá na porta batendo, esperando que a gente venha a ouvir a sua voz. Para que a gente possa estar com as vestes puras, limpas, santificadas em comunhão com Ele, para um dia nós chegarmos a vencer como Ele venceu. E assim nós possamos trilhar nas ruas de ouro e estar com Jesus lá no reino, lá no céu. Jesus diz assim para aquela igreja que ela é infeliz, miserável, ela é pobre, ela é cega e ela é nua. Com toda a riqueza, com tudo aquilo que Laodiceia tinha, ele diz que ela é tudo isso. E aí, para a nossa vida, o que nós estamos sendo? Será que nós estamos sendo infelizes, miseráveis? Será que nós somos pobres, cegos? Estamos nus? Nossas vestes não estão santificadas? Nós estamos cegos por tudo que tem no mundo? Não estamos deixando a visão espiritual ser aberta? Porque tem que ter sacrifício para chegar aqui. E às vezes nós não estamos dispostos a abrir todas as áreas da nossa vida para haver mudança. E Jesus nos convida hoje: bata a porta, e aquele que estiver ouvindo o que o Espírito está falando, esse sim herdará o reino dos céus. Por isso que muitos irmãos, na passagem que ele fala: em teu nome eu curei, em teu nome eu salvei, em teu nome eu batizei, e ele diz: não vos conheço. Porque não adianta a gente estar na palavra dele, ou estar na obra dele, ou estar na igreja dele, mas ele não está. Por quê? Porque a gente não está fazendo aquilo que ele deixou para a gente fazer. A gente está fazendo aquilo que o mundo está nos direcionando. E está achando que está bom, que está legal. Então ele vem aqui, nos repreender com essa palavra. E essa palavra a gente pode ministrar ela, encaixar ela, para a gente falar do amor de Jesus, para falar que nós temos que abrir a porta. É nós que estamos. A igreja não é aqueles que estão conhecendo Jesus agora. Ele veio repreender uma igreja morna, no qual ele vai vomitar. Ele iria vomitar, e vomitou Laodiceia. Será que nós vamos querer que ele vomite nós também por ser mornos? Não, né? Então é assim que a gente vai ministrar esse visual. Aí, como a tia Sol disse, se for para a parte de intercessão, que Jesus vai interceder para que a gente venha ter força
para poder chegar até o trono, vencer como ele venceu. Nós temos um caminho a trilhar e a gente pode usar o caminho marrom. Porque Jesus está intercedendo por nós enquanto nós vamos vencer todas essas lutas. Nós vamos vencer, nós vamos nos purificar, nós vamos nos santificar, nós vamos viver uma vida de oração, mas não é fácil. Só que Jesus está intercedendo por nós e nesse caminho que nós vamos trilhar até chegar lá, Jesus vai interceder e nós vamos vencer como ele venceu. Então, se a gente for falar de intercessão, a gente pode usar a parte marrom, mas aqui eu quis falar que para andar nessas ruas de ouro, para ganhar o céu, para sentar no trono, a gente tem que ter mudança de vida, ser quente e não frio. Amém? O que vocês acharam do visual? Ô glória! A medida do coração, o coração eu já falei, é porque teve gente que não chegou depois, né? Eu já deixei no molde, é só juntar os 4 moldes, tá bom? Ó. Ficou um buraquinho aqui porque eu cortei os papéis demais, mas o importante é aqui, né? A lateral. São 4 pedaços, tá bom? Que vai formar a medida desse coração e todos os moldes cabem dentro do coração. A porta passou um pouquinho, mas eu coloquei no preto, tá bom? Ó. E esse último não coloquei porque meu preto acabou, mas eu vou colocar no preto também, né? Aqui, ó, dá um destaque, né? Aí eu fiz ponto de luz aqui na beiradinha pra ficar bem legal, chamar atenção, né? E aí esse parte aqui vocês podem fazer 2, fazer o caminho marrom e aqui, em vez de nuvem ser o verde, né? Que ele está aqui ainda na terra intercedendo, ou no céu, né? Também, tá bom? E essa outra parte aqui, quando ele bate a porta, ó, eu fiz aqui, que eu falei pra vocês, eu fiz sobreposto, ó, essa boquinha aqui, eu cortei, e essa outra preta aqui, ó, eu não pintei, é sobreposto, eu cortei no preto e colei em cima, tá bom? Esse daqui, ó, esse daqui é uma canetinha que eu tenho branca, ó, essa caneta aqui, que eu não sei nem o nome dela, que eu achei lá, comprei, fininha, e aqui é giz pastel, aqui, tá? E escrevi aqui com a tinta branca, com pincel fino, Bíblia. Ó, mas vocês que cortam letrinha fica bonito, eu não sou muito boa de cortar letrinhas, não. É um recurso simples, não é um recurso difícil de fazer. Mas, se vocês deixarem ser guiados pelo Espírito Santo, vão ser boca de Deus na terra. Amém? Amém, gente? É isso aí. Gostaram do recurso? Gostaram do tema? Obrigada, tia Graça. Renovação de vida, tia Rosimeira, exatamente. Deus vai falar com você, o Espírito Santo vai guiar vocês, porque cada igreja, às vezes, tem que ouvir uma palavra direcionada, né? Às vezes o que é a palavra para minha igreja não é para a sua, não é verdade? Mas a porta de Apocalipse é para a igreja. O que é a repreensão de Jesus nessa igreja, o que ele vai querer para essa igreja, aí o Espírito Santo vai conduzir, né? Porque cada uma às vezes precisa de uma repreensão, né? Todas que é igual. Mas ele é para falar com a igreja, ele não é para falar para a pessoa vir se converter, abrir a porta para Jesus. Por quê? Porque ele está fazendo uma repreensão para a igreja de Laodiceia. Então a gente tem que estudar o texto, né? O capítulo todo do 3 para entender o final. Porque às vezes a gente pega um versículo e não sabe o contexto, e aí usa o versículo errado, entendeu? Então ele é para a repreensão nossa, igreja, não para aquele que ainda não conhece, tá bom?